Imagine acordar e descobrir que a empresa que você admira, investe ou trabalha simplesmente errou R$ 1 bilhão em seus próprios números. Para muitos, isso parece impossível. Para o Grupo Mateus, virou manchete nacional. Um erro tão gigantesco que derrubou ações, reduziu fortunas bilionárias e colocou em dúvida a credibilidade de uma das maiores redes de varejo do Brasil. Mas o que poucos sabem é que essa história começou muito antes da confusão contábil. Antes do IPO, antes da expansão agressiva, antes dos escândalos, existia apenas um comerciante maranhense com um pequeno box e um sonho que parecia grande demais para o lugar onde nasceu. Como uma trajetória marcada por trabalho duro, coragem e ambição se transformou em uma crise que abalou o mercado. E a pergunta que não quer calar, um erro desse tamanho acontece ou é construído ao longo do tempo? Hoje, nós vamos abrir essa caixa preta e descobrir a história que o dinheiro irá nos contar. Deixe o like e inscreva-se no canal. Muito antes do Mix Mateus se tornar um gigante do varejo brasileiro, sua história começou de forma quase silenciosa, como a maioria dos impérios que ninguém imaginou que um dia existiriam. No centro dessa trajetória está Ilson Mateus, um jovem do interior do Maranhão que jamais poderia prever que seu nome se tornaria um dos mais respeitados e comentados do varejo nacional. Ilson não nasceu empresário. Na verdade, passou os primeiros anos da juventude fazendo de tudo um pouco, ajudava o pai caminhoneiro, trabalhou como padeiro, vendedor, balconista, sempre observando mais do que falava. Cada emprego lhe mostrava como as pessoas compravam, o que buscavam, o que faltava nas pequenas cidades e como os comerciantes lidavam com seus clientes. Ele não sabia ainda, mas estava reunindo, peça por peça, o conhecimento que mudaria sua vida. Em 1986, ele decide arriscar tudo, abre uma pequena mercearia em Balsas, Maranhão. Um ponto simples, sem luxo, com prateleiras improvisadas e estoque contado. Para muitos, era apenas mais um comércio entre tantos. Para Ilson, era o início de algo que ele enxergava de forma muito mais ambiciosa. A estratégia era simples, mas genial: preços competitivos, reposição rápida, atenção total ao cliente e uma leitura precisa do que o público local realmente precisava. Ele conhecia sua clientela pelo nome, ajustava produtos diariamente e mantinha controle rígido de cada centavo que entrava e saía. Em pouco tempo, a mercearia virou referência na região. Com o lucro reinvestido e uma visão de longo prazo incomum para a época, Ilson expande para um supermercado. Depois, para um atacarejo. O que parecia loucura para concorrentes se tornava rotina para ele: abrir lojas em cidades pouco exploradas, apostar em regiões distantes dos grandes centros e construir relacionamentos diretos com fornecedores. Essa ousadia fez o Grupo Mateus crescer exponencialmente pelo Norte e Nordeste, sempre mantendo a mesma essência do começo: preços agressivos, logística eficiente e proximidade com o consumidor. Quando o Mix Mateus finalmente se consolidou como marca, o modelo já estava lapidado: lojas amplas, variedade enorme e uma operação afiada, quase cirúrgica. A essa altura, Ilson já não comandava apenas mercados. Estava construindo um império regional com ambições nacionais. E é aqui que começa, de verdade, a transformação do Grupo Mateus em um fenômeno empresarial. Depois de dominar Balsas, Ilson Mateus percebeu algo que poucos empresários enxergavam: o Norte e o Nordeste eram territórios ignorados pelos grandes varejistas, e justamente por isso, eram um oceano aberto de oportunidades. Enquanto concorrentes apostavam apenas em capitais, ele mirou cidades médias, regiões agrícolas e polos emergentes locais onde a demanda crescia rápido e a concorrência era mínima. A estratégia parecia arriscada, mas Ilson tinha um trunfo: logística própria e obsessão por eficiência. Ele investiu cedo em centros de distribuição, frota própria e processos padronizados. Isso permitia reabastecer lojas distantes com velocidade surpreendente, mantendo preços baixos e margens saudáveis. Outra jogada crucial foi o formato híbrido. O Grupo Mateus não se limitava a apenas um modelo. Supermercados, atacarejos e lojas de vizinhança conviviam dentro do mesmo ecossistema, cada um atendendo necessidades diferentes do pequeno comerciante ao consumidor final. Essa flexibilidade deu ao grupo uma capacidade incomum de se adaptar ao comportamento local. Enquanto isso, Ilson mantinha os pés no chão. Visitava obras pessoalmente, conversava com colaboradores, analisava cada detalhe. O crescimento acelerado não tirou do fundador a mentalidade de comerciante. A expansão acelerou de vez nos anos 2010, quando grandes redes começaram a notar o avanço do Grupo Mateus. Mas já era tarde. Ilson havia criado uma barreira quase impossível de derrubar: escala regional, proximidade cultural e domínio logístico. Quando chegou o IPO em 2020,
O processo em que uma empresa privada vende suas ações ao público pela primeira vez na Bolsa de Valores, o grupo não era apenas um sucesso regional. Era um colosso, avaliado em bilhões, disputando espaço com gigantes nacionais e sendo celebrado como o maior case de crescimento orgânico da história recente do varejo brasileiro. A partir daqui, o jogo muda. E é justamente nesta virada que começam os desafios que quase mancharam esse império. Quando o Grupo Mateus anunciou que abriria capital na B3 em 2020, muita gente fora do Norte e Nordeste fez a mesma pergunta: quem é essa empresa que vale tanto e cresce tão rápido? Para quem conhecia a trajetória de Ilson Mateus, a resposta era simples: o IPO era apenas a formalização de um império que já existia na prática. Mas, para o mercado financeiro, aquele era um momento histórico. O setor de varejo alimentar era dominado por gigantes nacionais, e de repente surgia uma companhia regional com resultados robustos, margens saudáveis e um apetite voraz por expansão. O interesse dos investidores explodiu. A abertura de capital levantou bilhões, transformou Ilson em um dos homens mais ricos do Brasil e colocou o Grupo Mateus no centro dos holofotes. A empresa prometia acelerar ainda mais sua expansão, alcançar novos estados e multiplicar o número de lojas nos anos seguintes. O sonho agora era nacional. O IPO trouxe mais que dinheiro, trouxe transparência, governança e pressão. O mercado queria números cada vez melhores, relatórios cada vez mais detalhados e metas cada vez mais ousadas. E o Grupo Mateus parecia pronto para entregar tudo isso. Só que crescer demais, rápido demais, também cobra um preço. Com mais capital disponível, o ritmo de abertura de lojas se intensificou, a estrutura administrativa multiplicou, os centros de distribuição se ampliaram. A engrenagem precisava funcionar com perfeição, qualquer falha poderia escalar rapidamente. E foi justamente após a euforia do IPO, quando tudo parecia caminhar para um domínio nacional inevitável, que sinais inesperados começaram a aparecer. Pequenos alertas, números fora do padrão, até que, um dia, o mercado acordou com uma notícia que pegou todos de surpresa. O mercado brasileiro já estava acostumado a ver o Grupo Mateus apresentar números fortes, trimestre após trimestre. Crescimento acelerado, margens sólidas, expansão constante. Até que, de repente, algo não bateu. Um detalhe pequeno, quase imperceptível, mas suficiente para acender uma luz amarela nas mesas de análise. Tudo começou quando auditores identificaram inconsistências nas contas a pagar e no caixa da empresa. Inicialmente não parecia nada demais, ajustes contábeis acontecem o tempo todo em corporações gigantes. Mas a equipe responsável percebeu que quanto mais aprofundavam, mais profundo o buraco parecia ser. Os relatórios internos começavam a mostrar divergências que não combinavam com o padrão de eficiência que sempre marcou o Grupo Mateus. Foi então que o número surgiu: R$1 bilhão. Um erro contábil colossal, impactando diretamente a posição financeira divulgada para o mercado. A notícia caiu como uma bomba. Em poucas horas, sites de finanças, jornais, portais e redes sociais já transformavam a história em manchete nacional. Afinal, não é todo dia que uma empresa listada na bolsa, e uma das maiores do varejo alimentar do país, revela que estava operando com um erro bilionário em seus registros. Para o investidor comum, a primeira reação foi pânico. Para analistas, perplexidade. Para concorrentes, uma surpresa silenciosa. E para a diretoria do Grupo Mateus, a sensação de que o relógio estava correndo mais rápido do que nunca. O mercado queria respostas. E queria rápido. Como um erro desse tamanho passou despercebido? Foi falha humana? Falta de estrutura? Um processo mal implementado? Ou havia algo mais profundo, talvez cultural, por trás da inconsistência? A empresa se manifestou oficialmente, dizendo que tratava-se de um erro contábil relacionado à conciliação de contas, sem fraude envolvida. Mas, na prática, mesmo sem fraude, um ajuste desse tamanho mexe com tudo: credibilidade, governança, valor de mercado e, principalmente, a percepção do investidor. As ações despencaram. Em questão de dias, bilhões em valor de mercado evaporaram. Um choque que parecia contradizer toda a narrativa de solidez construída ao longo de décadas. E para piorar, não era só o impacto financeiro que preocupava. O erro levantou uma questão ainda mais sensível: se essa discrepância ficou invisível por tantos meses, o que mais poderia estar oculto nos bastidores? Criou-se um clima de desconfiança. De um lado, gestores afirmavam que tudo estava sob controle. Do outro, analistas questionavam se a empresa havia crescido rápido demais, expandindo estrutura, lojas, filiais e processos sem fortalecer proporcionalmente os mecanismos internos de controle. E essa dúvida dói mais que qualquer número. Porque, quando uma empresa cresce devagar,
ela aprende a ajustar suas engrenagens enquanto evoluir. Mas quando cresce violentamente, como o Grupo Mateus cresceu após o IPO, o risco é que algumas engrenagens simplesmente não acompanhem a velocidade do motor. Foi esse choque, entre expansão agressiva e controle interno insuficiente, que colocou o Grupo Mateus no noticiário não pela sua ascensão meteórica, mas pelo seu primeiro grande tropeço público. O erro de R$ 1 bilhão não destruiu a empresa. Não paralisou suas operações. Não apagou décadas de construção. Mas deixou uma marca profunda. E mais importante, colocou a companhia diante do maior teste de governança de sua história. Porque a verdadeira crise não estava no número. Estava no que ele revelava. O anúncio do erro contábil de R$ 1 bilhão não ficou restrito às manchetes. Ele atravessou paredes, quebrou rotinas e atingiu pessoas da alta gestão ao chão de loja. Para muitos funcionários, o impacto foi imediato: medo de cortes, congelamento de contratações e uma tensão silenciosa que tomou conta dos corredores administrativos. Era como se todos estivessem esperando a próxima notícia e ninguém sabia qual seria. No setor de fornecedores, a turbulência foi ainda mais sensível. O Grupo Mateus sempre foi conhecido por sua capacidade de pagar em dia e por manter um relacionamento próximo com parceiros regionais. Mas, com o rombo vindo à tona, surgiram dúvidas. Alguns fornecedores, principalmente os menores, passaram a adotar prazos mais rígidos, reduzir crédito e exigir garantias. Para eles, um erro de gestão dessa magnitude poderia se transformar rapidamente em atrasos, e atrasos significam sobrevivência. Enquanto isso, os investidores assistiam a uma das quedas mais duras do varejo recente. Em poucos dias, bilhões evaporaram em valor de mercado. Fundos cortaram exposição, analistas rebaixaram recomendações e o nervosismo tomou conta da bolsa. A confiança, que sempre foi um dos maiores ativos do Grupo Mateus, agora estava sob ataque. Mas a crise não se limitou a números. Ela mexeu com um símbolo, a imagem do gigante impecável do Norte e Nordeste. A companhia, antes vista como um exemplo de execução impecável, de repente se tornou protagonista de um erro que parecia incompatível com sua escala e profissionalismo. E dentro da empresa, a pergunta era inevitável: como algo tão grande passou despercebido por tanto tempo? Depois do choque inicial, o Grupo Mateus não teve escolha, precisava reconstruir a confiança e rápido. A empresa iniciou uma revisão completa dos seus processos internos, começando exatamente pelo ponto onde tudo havia falhado: o controle contábil. Auditorias externas foram intensificadas, novos sistemas de verificação foram implantados e parte da estrutura administrativa passou por reorganização. Era como trocar a turbina de um avião em pleno voo: perigoso, técnico, urgente. A comunicação também mudou. A empresa passou a se posicionar de forma mais transparente, tentando explicar aos investidores o que tinha acontecido e o que estava sendo feito para evitar novos erros. O objetivo era claro: estancar a sangria da credibilidade antes que ela se tornasse irreversível. No campo operacional, o foco voltou para aquilo que sempre sustentou o Grupo Mateus: expansão com eficiência. Mas, desta vez, com o freio puxado. A ordem era crescer, sim, mas sem comprometer o caixa e sem arriscar outro tropeço contábil. Para muitos, esse período marcou o início de uma nova fase menos eufórica, mais cautelosa. A grande dúvida agora é simples, mas poderosa: um erro de R$ 1 bilhão é um ponto fora da curva ou um sinal de que o gigante precisa reaprender a andar? O Grupo Mateus atravessou décadas crescendo como se nada pudesse detê-lo, lojas abrindo sem parar, investidores eufóricos e consumidores fiéis. E então, de repente, um erro contábil de R$ 1 bilhão expôs algo que ninguém imaginava: até os maiores impérios podem desmoronar por dentro antes que o mercado perceba por fora. A empresa tenta se reerguer, reforçar processos, restaurar a confiança. Mas a marca da crise continua ali, impressa como uma cicatriz que o tempo ainda não apagou. E talvez por isso essa história seja tão simbólica: ela mostra que às vezes o maior risco não está nas decisões gigantes, mas nos detalhes ignorados. Agora eu quero saber a sua opinião. Você acha que o Grupo Mateus aprendeu com o erro e está mais forte do que antes? Ou acredita que esse escândalo é apenas o início de problemas ainda maiores? Deixe sua opinião nos comentários.